E hoje o T-Voz está aqui no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Joaquim para falar um pouco sobre as propostas para os servidores públicos para o próximo ano, sobre a negociação que já está na sua reta final. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com o presidente do sindicato aqui dos servidores municipais, o Dr. Rangel Dentista, que também é vereador aqui em São Joaquim. Dr. Rangel, obrigado por receber a gente hoje aqui no sindicato. É um prazer falar com você sobre essa pauta de reivindicações e também sobre a perspectiva para o próximo ano, 2015, que já está aí, né? Daqui uns dias já estamos entrando em 2015. Obrigado. Bom dia, Estevam. Bom dia a toda a sua equipe. Eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez dada para a equipe do T-Voz de poder participar de uma entrevista. Realmente, como você disse, há perspectivas e boas perspectivas, né? Nós esse ano protocolamos essa pauta, abrimos espaço para o prefeito municipal estar presente numa assembleia onde houve na ocasião teve vários presentes e essa pauta foi discutida e os servidores públicos teve a oportunidade de estar próximo da realidade, daquilo que é mais real, daquilo que é mais provável. Então, estamos aguardando agora a finalização dessas negociações. A pauta nós optamos junto aos diretores e foi elaborada aqui em Assembleia, votada em Assembleia, antes de ser protocolada, em fazer uma pauta mais enxuta, porém mais próxima da realidade. Então, nós pedimos esse ano um aumento real de 5%, pedimos para que o nosso adicional subisse para 3,5%, independente do critério, se for de uma vez ou 0,5% ano que vem, meio ano que vem, no próximo ano. Pedimos a continuação de apoio à CIPA, que é muito importante, a fiscalização da CIPA no município, melhorou muito, mas há de se melhorar ainda mais. Pedimos um abono, né? Pedimos também o Vale Transporte, o Vale Alimentação, que é um vale mensal que os servidores públicos poderão gastar com produtos alimentícios, farmacêuticos. E também pedimos na ocasião Vale Cultura. E essa pauta foi amplamente negociada, discutida aqui. Pedimos também na pauta, estou lembrando agora, uma cesta natalina. E o prefeito veio, discutiu com os servidores. E agora, aproximadamente entre o dia 15 e o dia 21 de dezembro, mais ou menos, nós deveremos convocar a Assembleia Extraordinária e deveremos chamar o prefeito aqui para que em Assembleia seja definido toda essa pauta e tudo que será possível dar à categoria em 2015. Eu acredito, tenho fé em Deus, que nós vamos atingir os nossos objetivos, Estevam. Rangel, o prefeito, o que ele já sinalizou que daria para fazer para os servidores? A questão do reajuste, a gente já sabe, ele já anunciou que pelo menos a inflação ele vai corrigir, né, para o próximo ano, ele vai dar já a inflação. Você acredita que o aumento deve chegar quantos por cento? Vocês pediram 5%, acreditamos que o prefeito não vai aceitar 5%. Ele deve chegar a 3%, 2%, como foi mais ou menos no ano passado? O ano passado foi muito bom o reajuste, né? Nós, se formos criar parâmetros em termos de desvalorização do nosso salário acumulado no passado, eu acho que nós tínhamos que receber 15% de reajuste. Mas o orçamento da cidade ele foi reduzido, existem outros compromissos também. Então, o que a gente pede é empenho para que se chegue o máximo que o sindicato pediu. O ano passado foi 3,2% real, um aumento muito bom. Ficamos atrás aqui na nossa macro-região, somente da cidade de Guará. Outras cidades, se as pessoas se recordarem, a maioria foi feito o repasse do índice inflacionário, houve greves em Franca, em Ribeirão Preto, que eu me recordo, e aqui, graças a Deus, nós somos agraciados com um aumento real de 3,2%. Tomara que o caminho que a administração vai seguir seja o mesmo. Nós pedimos 5% real e um dos tópicos que o prefeito ficou de estudar, devido ao número de funcionários nossos que vão ser contratados, até em virtude de outras obras que serão inauguradas. Então, outro também tópico que ele ficou de se discutir seria em relação ao abono, devido à quantidade de dinheiro que a Câmara vai devolver, a quantidade de arrecadação com o programa de refinanciamento, né, da Prefeitura. Enfim, o restante ele sinalizou bem. O Vale Transporte é lei, tem que ser cumprido, deverá sair. O Vale Alimentação está bem adiantado, são a notícia, as informações que nós conseguimos da administração.
O acesso natalino, eu acredito que deverá sair, o ano passado não saiu por questões de cotação. E o vale transporte, eu já disse, lei federal vai ter. O adicional também, ele sinalizou de forma positiva, acredito que vai sair. Enfim, então a totalidade da pauta, Estevam, a gente está se empenhando e espera que a administração se empenhe em conseguir atingir o máximo dos nossos anseios que está contido naquele documento. Então há esperança e eu acredito que há boas perspectivas para 2015. Agora, Rangel, uma polêmica que se instala, né, que a gente ouve alguns servidores públicos falando, comentando pelas ruas da cidade, é com relação ao corte das horas extras, que a gente sabe que foi realizado através de um TAC, que foi assinado lá atrás pela administração passada e que o prefeito é obrigado a cumprir. De acordo com a lei, a prefeitura tem que seguir esse TAC, que a partir de janeiro de 2015, já agora no começo do ano, não será permitido a questão da hora extra. Como que os servidores estão vendo isso? Então, esse TAC ele nasceu, foi assinado dia 20 de junho de 2010 pela antiga administração, onde foi uma imposição do Ministério Público para se encerrar uma ação civil. Na época, o sindicato não foi comunicado esse TAC, e esse TAC, além de ser assinado, o agravante foi não ter sido cumprido. Então, outras medidas foram endurecidas, outros tópicos foram ingressados, foram postos nesse TAC, que vem dificultando muito a vida daquelas pessoas que faziam hora extra. Era um número alto de hora extra que eram pagos. A administração anterior injetava um alto índice de hora extra no salário de alguns servidores públicos. E aqui, no nosso entender, foi a imposição do Ministério Público para se cortar esse número, também até pelo limite alto que era pago. E o sindicato tem que defender a coletividade. É lógico que essas horas fazem falta e farão falta porque faziam parte do ganho salarial do dia a dia, mas não era o salário, né, Estevam? A verdade é essa. Então, nós tentamos conversar com o Ministério Público através de uma carta, eu enviei. Infelizmente, o pedido nosso foi deferido. Para você ter ideia, hoje, o limite imposto pelo Ministério Público é de 40 horas. O artigo 61 da CLT seriam 2 horas por dia. Isso, só que no nosso entender, o sindicato, a promotoria está entendendo que a prefeitura funciona como uma empresa privada, de segunda a sexta. E não é verdade, nós temos setores ininterruptos. Então, eu tentei, via documento, via ofício, fazer o promotor entender que os setores ditos essenciais, eles poderiam trabalhar de acordo com a lei pede, que é a CLT, que é 61, artigo 61, que seria 60 horas. Mas foi indeferido. Agora, conversei com a administração, nós vamos marcar uma nova audiência com o Ministério Público. Algumas coisas têm sido feitas, eu tenho me mobilizado para poder reverter, amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas que faziam essas horas. Acho que foi um erro da administração anterior, pagar um número exuberante de horas, e isso, na minha opinião, a pessoa, o servidor público, acabava sendo iludido em termos de salário, porque a hora extra não é salário. Eu acho que negociações deveriam ser retomadas, o diálogo deveria ter sido mais forte, entre sindicato e administração, para que algumas medidas, a partir do momento que o TAC foi assinado, em 2010, poderiam ter sido já sincronizadas para amenizar hoje o sofrimento. Então, hoje, infelizmente, esse TAC tem sido cumprido. Já pedi para o promotor rever alguns pontos. O Dr. Marcelo, em conversa com o sindicato, vai mandar leis que autorizam acordos coletivos com setores ininterruptos, para que a gente possa adequar uma jornada de trabalho melhor. E também, lógico, sempre obedecendo um limite imposto de hora extras para aqueles funcionários. Então, realmente é uma situação difícil, delicada, mas imposta pela Justiça, e que nós estamos trabalhando junto com o nosso setor jurídico para ver o que é possível fazer junto com a administração para reverter um pouco desse baque que teve alguns servidores que faziam essas horas. Já porque a gente observa que esse TAC também surgiu por conta dos próprios funcionários, por conta dos próprios servidores públicos, porque parece que
servidor que recebia cerca de 200 horas extras, que a gente também não consegue entender como que uma pessoa consegue fazer 200 horas extras no mês, entrou na justiça, e outras pessoas foram entrando na justiça por conta desse grande número de horas extras que essas pessoas recebiam. Como que o sindicato também vê isso, né? Essa quantidade de horas extras, como que era possível um funcionário fazer tantas horas extras? Estevão, na verdade foi mais ou menos isso, né? Foi um ou dois funcionários que entraram judicialmente e alegaram um número até maior. Salvo engano, segundo a entrevista do próprio prefeito, foram quase 400 horas. E atentou, lógico, o Poder Judiciário, que foi notificado no Ministério Público e em seguida entrou com a ação. A questão é o seguinte: na administração anterior, o sindicato pediu os DCRs e não eram pagos os DCR e outros direitos que nós achávamos, né, que deveriam ser pagos e não eram pagos. Hoje paga o DCR. O prefeito chamou a gente no ano passado, nós entramos em acordo, é feito o pagamento correto das horas que não eram feitas na administração passada, é feito o pagamento do DCR que não era feito na administração passada. Então, a busca de servidores pelos seus direitos, que é direito, eles estão certos de buscar, acabou tentando o Ministério Público que esse TAC não estava sendo cumprido, porque o número de ações de hora continuavam altos. Aí foi quando veio as medidas mais duras por parte da promotoria. Agora, eu como servidor público, eu jamais poderia notificar a promotoria de trabalho de forma nenhuma, até porque eu não tenho acesso a todos os olerites. Eu não sabia quantas horas cada um ganhava. Mas a gente sempre alertava nas assembleias, né, que hora extra não era salário, que a categoria tinha que se unir em prol de busca de melhorias que poderiam ser incorporadas e não mais retiradas. Então isso eu sempre falava, as pessoas lembram disso, até que se estourou essa ação civil, que prontamente na primeira audiência já a administração anterior assinou o TAC, esse TAC não foi cumprido, novas medidas vieram e agora a gente tenta aí amenizar o que há dentro da legalidade. O sindicato tem se movido, tem buscado, você vê nossa pauta, nós acabamos de discutir agora, Estevão, pauta que incorpora salário, adicional, ganho real, vale alimentação, vale transporte, coisas que não podem ser mexidas futuramente. Então essa é a mentalidade hoje da maioria da categoria. Agora, Rangel, hoje, quantos servidores públicos há na prefeitura aqui em São Joaquim? Eu acredito que próximo de 1.000. Vamos pôr entre 950 e 1.000 aí. Quantos servidores hoje ou no passado que recebiam horas extras de maneira desenfreada e aqueles que recebiam mais ou menos dentro da lei? No total, são quantos funcionários? Quando aconteceram esses problemas, surgiu, eu liguei do departamento pessoal. Em torno, segundo o departamento pessoal, de 170 a 200 funcionários faziam horas. Em torno de 90 faziam horas acima de 60 horas. Então, esse TAC acabou, o endurecimento, as medidas mais rígidas, depois do TAC, acabou comprometendo até pessoas que realmente faziam, né, um número de horas autorizadas pela lei, porque, como eu já disse, foi reduzido para 40 horas. Então, nós vamos, Estevão, agora, junto à administração, vamos com o meu setor jurídico, o prefeito vai com o representante jurídico dele, tentar falar ao promotor, ao Ministério Público, que reveja essa limitação para 60 horas, ao menos os setores ininterruptos que são essenciais para a prefeitura. Exatamente. Como hoje você não pode, de repente, motoristas de ambulância, o próprio socorro, setor de água, setor de vigilância, cemitério, como a gente vai, de repente, não prever uma hora a mais ou a menos das pessoas que trabalham, e são trabalhadores, se você me permite, são funcionários que realmente trabalham, né, que prestam um excelente trabalho para a população. Agora, nós não estamos inertes. Só que reverter um acordo judicial é difícil, porque enquanto a ação é movida dentro do Poder Judiciário, uma parte apresenta seus documentos, a outra apresenta os documentos até sair a decisão. A partir do momento que uma das partes propõe encerrar a ação aceitando que a outra quer, aí o acordo já está firmado e a coisa não é fácil. Agora, Rangel, então se a gente for verificar na questão de porcentagem, hoje pouco mais de 10% dos servidores recebem horas extras. E se os outros servidores também forem entender, eles também teriam o direito de receber essas horas extras. Esses outros mais de 900 funcionários da prefeitura, que também teriam esse direito de receber horas extras, e eles não reclamam. Então, é
atitude e uma conversa um pouco difícil e polêmica, né? Então, porque é o seguinte, na verdade eu não estou julgando a forma que era feita as horas, eu estou aqui comentando um valor alto de número de horas que era pago pela administração anterior. Então, quer dizer, essas pessoas, a maioria não recebem hora. Então, são essas pessoas que vêm, às vezes hoje mobilizam por outros ganhos reais. Agora, essas pessoas que dependiam dessas horas, a gente tem que entender também que houve um comprometimento da renda e a pessoa acaba sofrendo. Tem funcionário que vem aqui, às vezes com dificuldade financeira, de pagamento de aluguel. E por quê? Porque houve uma redução. O que eu digo é o seguinte, a gente está correndo atrás para ver se há alguns ganhos reais que possam amenizar o sofrimento desses servidores que perderam as horas. Agora, também existe aquela hora imposta para o Ministério Público, que é legal, que é, segundo o TAC, pode ser feita até 40 horas. E lembrando também, Estevam, que a Prefeitura tem um quadro de funcionário deficiente pelo tamanho da cidade. Exatamente. Você é repórter, você anda por todas as cidades da nossa região, existem cidades bem menores que nós, que tem um quadro maior do mesmo tamanho. Então, há também necessidade do trabalho extra desses servidores públicos. Então, essa limitação de 40 horas, a gente vai tentar passar ao promotor que reveja e deixe aplicar o artigo 61, que é 60 horas da CLT. Porque tem necessidade, sim, do trabalho extra dos funcionários públicos. Agora, lógico, a partir daí, a partir desse processo judiciário, que houve instalado e esse acordo feito, nós temos que seguir o que manda a lei. E o que manda a lei é aplicar 2 horas extras, que é o artigo 61 e 60 horas mensais. Isso nós vamos tentar, e eu estou com o meu compromisso aqui, que assim que o Ministério Público chamar, nós, sindicatos, diretores, representantes jurídicos, junto com representantes da administração, iremos tentar reverter alguns pontos desse TAC. Você falou uma coisa importante que a gente sabe, que tem muitos servidores públicos que trabalham, se empenham bastante, dão a vida para a cidade e faz a cidade andar, esses servidores. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas, alguns funcionários, que muitas vezes nem cumpriam a própria carga horária e recebiam várias horas extras, a gente sabe disso. Agora, Rangel, outra parte que eu queria falar com você também, quando um servidor público presta um concurso público, já está designado aquele salário, que ele vai receber, vamos supor, uma função, vai receber R$900 por mês. Não está escrito ali que ele vai receber horas extras também. Então é importante que as pessoas que prestem os concursos públicos para a prefeitura já saibam dessa questão, que o salário vai ser aquele todo mês, como acontece em todas as empresas, que não dá para as pessoas também contarem com horas extras. Então, você lembrou bem, e isso foi levantado até em Assembleia. A grande, a imensa maioria de todos os servidores públicos, eles trabalham e desempenham o seu trabalho de forma excepcional. Hoje, a máquina pública, a engrenagem de uma administração é o trabalho dos servidores públicos. Mas existe aqueles que são uma grande minoria, em menor número, que acabam por prejudicar os outros devido a algumas atitudes, como você mesmo bem relatou. Agora, em relação à questão salarial, nós temos sim uma defasagem salarial que vem acompanhando a gente, porque ficamos 5 anos sem ajuste salarial. E é por isso que eu brigo para a incorporação de investimentos que não possam ser supridos futuramente, para que outra vez nós não precisamos passar pelo que a gente está precisando, que é a sequência de administrações anteriores, passadas, onde que nada foi repassado, ou se repassava, às vezes, índice de inflação, ou índice real de 0,2, 0,3, 0,5 no máximo. Então essa é a nossa mentalidade, sim, buscar o que for ganho para que não possa ser suprido futuramente. Acho que esse é a linha de pensamento do sindicato hoje, Estevam. Tá certo, Angel. Muito obrigado por receber a gente hoje aqui no sindicato, para a gente falar um pouco, né, sobre esse trabalho, essa luta em prol do servidor público municipal, que a gente sabe, quero reforçar, que as pessoas, né, os servidores públicos trabalham muito durante o ano, levam a prefeitura, a administração aí. A gente vê as funcionárias dos postinhos de saúde, as meninas que trabalham muito, são massacradas muitas vezes pela população, que não entende muitas vezes que elas seguem ordem da administração, os professores que trabalham com muito carinho, os funcionários da água, da ambulância, de toda a prefeitura. Então a gente sabe que são pessoas que se empenham de verdade, a grande maioria se empenha muito. E eu desejo você Feliz Natal, obrigado por sempre atender a gente de maneira
de portas abertas, e a gente agradece. Muito obrigado. Eu que agradeço, primeiro, você por ser uma pessoa, um profissional de sucesso, um profissional ponderado, imparcial, e que nos engrandece, né, por termos um joaquinense aqui na imprensa e de peso. Trabalhou já em emissoras regionais, lançou esse projeto junto ao Josué do The Voice, um projeto que está sempre em crescente, né? Então é muito importante. Segundo, dizer à categoria de servidores públicos que o sindicato não está inerte. Nós estamos buscando melhoria de salário, buscando melhoria de ganhos reais que não possam ser supridos futuramente. E em questão das horas extras aqui citadas, nós estamos nos empenhando, tentando ir ao Ministério Público agora, tentando pedir ao prefeito que faça as leis de acordos coletivos para que nós possamos adequar a jornada. Então a batalha é árdua, é diária, nós não estamos inertes. A questão é que reverter uma decisão judicial, né, baseada num acordo judicial junto ao Ministério Público, ou seja, foi encerrada a ação porque foi acatadas o que o Ministério, que é outra parte da ação, que é o Ministério Público, que é aquela parte que movia a ação, pedia, acordou mediante uma assinatura desse TAC. Então é difícil, não é fácil, e mesmo assim nós estamos empenhando para buscar amenizar o sofrimento dessas pessoas que dependiam tanto, né, desse ganho de salário, desse ganho de horas, mas sempre respeitando a lei, e acima da lei ninguém pode estar. E aproveitar também, desejar aqui a todos os servidores públicos de São Joaquim da Barra, a todos os munícipes de São Joaquim da Barra, que falo também como vereador que estou, né, um ótimo Natal, um Natal repleto de alegria, de paz, que o Senhor Jesus Cristo possa estar nos lares de cada um, e que 2015 seja um ótimo ano novo. Um ano novo com muita felicidade, com muita alegria, com muita paz, com muito sucesso. Que Deus ilumine por todos os caminhos que nós possamos e precisamos andar, trilhar, para que nós possamos também, através desses caminhos iluminados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus, atingir o nosso objetivo. E estende a vocês do jornal A Voz, a The Voz, a todos nós. Nós precisamos, Estevam, de saúde, nós precisamos das pessoas que nós amamos ao nosso lado também com saúde. O resto, conhecimento, sabedoria a gente busca, né? A questão financeira a gente trabalha para trás, mas saúde, Deus, Jesus, nosso lado, iluminando os nossos caminhos, é fundamental. Então eu desejo a todos joaquinenses, servidores públicos, um ótimo Natal e um feliz ano novo, um feliz 2015 e repete realizações. Ok, obrigado. Bom, conversamos, portanto, com o Dr. Rangel Dentista, né, que é vereador e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Joaquim, falando um pouco sobre os trabalhos à frente aqui do sindicato de nosso município.